Muito bom, estamos aqui hoje nesse terceiro vídeo, terceira aula de nivelamento do nosso Instituto Bíblico. Nós já estamos começando o Instituto Bíblico que nos propomos. Então você que fez a matrícula, a inscrição, já pode estar assistindo esses vídeos porque já são parte do Instituto. Não é a primeira disciplina ainda, a primeira disciplina será o Vida Abundante, que na verdade eu estou chamando de Fundamentos da Fé Cristã. Nós vamos estudar um material chamado Vida Abundante, da editora Vida Nova, e o nome da disciplina que eu estou chamando é Fundamentos da Fé Cristã, e vamos começar por ela. Enquanto não começamos essa disciplina, eu estou fazendo um nivelamento, eu estou buscando trazer todo mundo para o entendimento do que nós vamos fazer no nosso curso Instituto Bíblico. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa com você. Nós temos aqui na igreja um total de, se eu não me engano, 7 livros Vida Abundante. Chama-se Vida Abundante. O material que a gente vai ser o nosso livro-texto, do curso de formação de obreiros cristãos. É da editora Vida Nova. Editora Vida Nova. Nós temos 7 livros aqui, que restaram de um curso que nós fizemos aqui, e nós compramos da editora um pacote maior, saiu a R$25 cada um. R$25 cada um. Nós vamos precisar ter ele, o pessoal que fez a matrícula matrícula plena e a matrícula autodidata precisa adquirir esse material, o Vida Abundante. O pessoal ouvinte também seria bom ter, mesmo sendo um ouvinte, seria bom ter, mas com certeza o matrícula plena e o autodidata precisa ter, senão não vai conseguir seguir o curso bem seguido, E ou você compra direto da editora, entra no site da editora Vida Nova, digita lá na barra de pesquisa Vida Abundante, vai aparecer lá o material. Eu vou pedir até ao irmão Ed. Irmão Ed, você tem aí aquele material Vida Abundante em algum lugar? A pastora Ruth deixou aí? Eu já mostrei aqui, mas eu vou mostrar mais uma vez para você não ter erro, Se você quiser comprar, é esse material aqui, ó. A Vida Abundante. Tá bom aqui? Ótimo. A Vida Abundante. É esse material. Aqui está os dados, editora Vida Nova, aqui no cantinho, você está vendo? Então, esse material que nós vamos usar aqui na primeira matéria nossa. E você pode comprar direto do site, vai lá, abre lá dentro, é A Vida Abundante, tá? Tem um A aqui na frente. A Vida Abundante. 18 lições para novos convertidos. Como eu já disse, apesar de chamar novos convertidos, ele pode ser usado para velhos convertidos também, como eu, com 38 anos de convertido. Até hoje eu estudo esse material e aprendo com ele. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito. Então, ele é produzido, na verdade, fora do Brasil. É o Seminário Teológico para as Nações. Ele é interdenominacional. Existe em mais de 100 países, 70 idiomas. E a editora Vida Nova trouxe para o Brasil e traduziu em português. Então, é um dos melhores materiais do mundo para dar os fundamentos da fé cristã. E qualquer pessoa dá conta de entendê-lo. Qualquer um. Qualquer pessoa. A pessoa fala assim, eu não tenho muito estudo e tal. Você vai entender, irmã. Você vai entender, irmão. Eu não sei, eu acho que eu tenho dificuldade com teologia. Não, você vai entender perfeitamente. Fica tranquilo, vai ser perfeito a sua compreensão. Se você quiser, eu não sei quanto está custando no site, não sei o preço. Não é só o site da editora Vida Nova, não. Você pode procurar lá no como é que chama lá? Mercado, Mercado Livre, No Buscapé, Mercado Livre, onde você quiser. Outras livrarias, Livraria Família Cristã. Tem muitas e muitas livrarias. Às vezes você encontra nesses outros sites mais barato que na própria editora. Talvez você encontre até mais barato que R$25, incluindo o frete. Não pode esquecer do frete, não, porque às vezes você vê lá R$20, mas tem o frete. Então, olha o frete, quanto vai ficar. Se você quiser adquirir aqui na igreja, eu vou deixar aqui, com a secretaria da igreja, o irmão Ed, ele vai estar aqui de terça a sexta-feira,
de 2 da tarde até 4 da tarde, para você poder vir cá e comprar se você quiser. R$ 25 aqui na igreja. Né? Só tem 7 também. Depois que acabar, a gente vai ter que fazer outra compra. Vamos ver se a gente consegue comprar num preço bom também. Mas aí você precisa deixar seu nome aqui se você tiver interesse. Ou então compra direto. Você mesmo compra o seu material e pronto. Bom, falado isso, nós vamos agora voltar a falar do terceiro vídeo, da terceira lição hoje, que é um nivelamento. E nós hoje vamos mostrar mais uma vez como que a gente faz teologia bíblica sobre temas de interesse. Então, nós vamos usar esse tema aqui, a relação entre a lei e a graça, que é um dos temas mais difíceis da Bíblia, da teologia bíblica, estudar a lei e a graça. Mas nós vamos ver como a teologia bíblica, ela resolve o problema muito bem e dá uma completa segurança em nós, para nós entendermos a relação entre a lei e a graça. Deixe-me falar para você um pouco mais o que é isso. Né? O que é a lei, por exemplo? Eu vou falar quais são os 2 principais problemas da lei. A lei, ela tem 2 grandes problemas que pegam muito aí entre os cristãos evangélicos, que é a relação entre o sábado e o Novo Testamento, e a igreja, e a fé cristã. E também outro tema muito controvertido é o dízimo. Né? Ambos são itens da lei. O sábado é um item da lei e o dízimo é um item da lei. Quando a gente fala a lei, a gente está querendo dizer a lei de Moisés. Ok? Moisés. A lei de Moisés. Então, quando a gente fala a lei, a relação entre a lei e a graça, a gente está falando da lei de Moisés. Ok? Ou os mandamentos, né, isso aqui é igual aos mandamentos que estão ali no Antigo Testamento, né, do Antigo Testamento, em número de 613 mandamentos, que são os mandamentos dados por Deus à nação de Israel. Tem mais do que 613 mandamentos no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não tem só os mandamentos de Moisés, não. Não tem só a lei de Moisés, não. Por exemplo, se você for em Gênesis e for, por exemplo, no capítulo 3, antes disso, 2, Gênesis 2, e você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no verso 16, Gênesis 2:16, Gênesis 2:16, vou escrever isso aqui embaixo. Gênesis 2:16, você vai ver um mandamento aí. E o Senhor Deus lhe deu a Adão esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. O 17 também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é um mandamento de Deus, que não faz parte dos 613. Não foi Moisés que falou para Adão, foi o próprio Deus que falou para Adão: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Então, isso é um mandamento do Antigo Testamento. E tem mais, tem muito mais mandamentos além desse. A própria ordem de Deus de que o homem seja fecundo, multiplique-se, encha a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, é um mandamento. Né? Deus deu vários mandamentos. O Antigo Testamento é cheio de mandamentos. Né? Quando você vai, por exemplo, vamos ver aqui, Noé, logo depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Né? E deu mandamentos também para Noé. Está em Gênesis 9. Em Gênesis 9, você vê mandamentos que Deus deu a Noé. Essas leis, inclusive, esses mandamentos dados a Noé, são chamados leis noéticas, porque foram dados a Noé e a seus filhos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, Gênesis 9:3. Tem um mandamento de Deus para Noé e seus filhos, logo depois que saíram do dilúvio. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. É um mandamento. Deus está dando a ordem do homem comer tudo que se move e que vive, ou seja, como os animais. Pode comer animal agora. Até o dilúvio, o homem só comia vegetais.
Tanto que Deus falou, como vos dei a erva verde, quer dizer, como antes eu autorizei vocês comerem só vegetais, a partir de agora, do dilúvio para frente, vocês podem comer carne, produtos de origem animal. É por isso que eu e você podemos comer um bife, podemos comer um ovo cozido, frito, podemos comer mel, que é um produto também de origem animal, podemos beber leite, podemos comer queijo, porque Deus autorizou, Deus deu a ordem, pode comer. Né? E certamente Ele modificou a nossa biologia para poder digerir tudo isso. Então, isso é um mandamento, pode comer produtos de origem animal, está lá em Gênesis 9:3. Se você ler o versículo 4, tem outro mandamento. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, Deus proibiu comer sangue. Pode comer carne, mas sem sangue. Então, como isso foi dado a Noé e seus filhos, vale para nós, porque os 603 mandamentos, a rigor, só vale para Israel. Mas os mandamentos de Noé valem para a humanidade inteira, para Israel e para nós também, porque todos são descendentes de Noé. Então, mesmo no Novo Testamento, está valendo essa lei ainda, inclusive ela é repetida no Novo Testamento. Nós não devemos comer sangue. Você não deve comer chouriço, não deve comer frango ao molho pardo, né? Não deveria comer carne mal passada, porque ela tem uma medida de sangue, né? O sangue não foi secado. Não deve beber sangue, né? Tem gente que bebe sangue, né? Não deveria beber sangue, de jeito nenhum. Então, comer sangue é proibido pela Bíblia, e vale hoje. Vale hoje. Também tem aqui outros mandamentos aqui dados a Noé, que constituem aqui o que a gente chama de leis noéticas, que vale para a humanidade inteira. E se você continuar vendo, você vai ver que Deus deu uma ordem para Abraão, em Gênesis 12. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. É uma ordem que Deus deu a Abraão, não é uma ordem para a humanidade inteira, mas porque foi dada a um homem só. Lá em Noé, não. Lá Deus não deu ordem só para Noé. Ele fez uma aliança com Noé e a descendência de Noé, isso é todo mundo que viesse de Noé, inclusive eu com você. E até que haja humanidade estará valendo as leis noéticas. Mas aqui em Abraão, Deus deu uma ordem particular, mas é uma ordem, é um mandamento, dado a Abrão. Não é? E aí, se você for continuar a ver, você vê que o Antigo Testamento inclui alguns mandamentos que não estão na lei de Moisés. Não estão na lei de Moisés. Né? A lei de Moisés vai começar lá em Êxodo 20. Né? A lei de Moisés começa em Êxodo 20. Existe também, no Antigo Testamento, algo que não é exatamente uma lei, mas que são procedimentos prescritivos, como leis são, mas que não são leis, são chamados votos. Né? Por exemplo, Abraão fez o voto do dízimo, não existia a lei do dízimo, não existia a lei do dízimo, quando Abraão decidiu dar o dízimo dos melhores despojos para Melquisedeque, está em Gênesis 14. Gênesis 14, a partir do verso 18, mas mais especificamente, verso 20, Gênesis 14, 20, houve uma coisa que a gente chama de voto. Voto. Voto, o que é voto? É uma lei que você faz para você mesmo diante de Deus. É uma aliança, um pacto que você faz entre você e Deus. Então Abraão disse, eu vou dar o dízimo dos melhores despojos para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que mora na cidade de Salém, que antigamente era o antigo nome de Jerusalém, né? Salém é o antigo nome de Jerusalém. Então já existia em Salém, Jerusalém, um homem de Deus chamado Melquisedeque, e Abraão deu dízimo para ele, tirar dos melhores despojos, ou seja, não só a 10ª parte, mas a 10ª melhor parte. E foi um voto que Abraão fez, certamente por causa da comunhão, da intimidade que Abraão tinha com Deus. Aí você vai avançando e vai encontrar, por exemplo, em Gênesis 29, na verdade Gênesis 28, o neto de Abraão chamado Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, fazendo também um voto com Deus, parecido com seu avô Abraão. Gênesis 18 a 22. Você encontra aqui em Gênesis 18 a 22 o voto de Jacó. Jacó estava num momento muito difícil da sua vida, e vamos ler aqui.
Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então Jacó pediu 3 coisas a Deus, estava num momento muito difícil da sua vida, desesperado, a ponto de perder tudo, de ser morto, de fracassar na vida, um desespero enorme, fugindo do seu irmão que queria matá-lo, abandonado lá, né, sem a fazenda do pai, a herança do pai, só com a roupa do corpo, desorientado, não sabia o que faz da vida. Ele pediu a Deus 3 coisas. Deus, seja comigo e me guarde nesta jornada que empreendo. Ele estava indo, né, andando pelo meio do mato, pelos campos, indo lá para a fazenda do tio dele, Labão, para ver se o Labão dava um emprego para ele lá, para ele não morrer de fome. Então ele falou, me guarda nesta viagem, porque ele andava a pé, de dia, de noite, sol quente, campos, florestas. Ele podia ser assaltado por bandidos e morto, ele podia ser comido por leões, ursos, naquela época tinha isso na região, leões ficavam andando no meio do mato, ursos e outros animais. Ele podia morrer, podia cair num buraco sem ver e morrer, podia morrer de frio e outras coisas mais. Então ele falou, Deus, me guarda nessa viagem. Primeira coisa que ele pediu. Segunda coisa, me dê roupa para vestir e pão para comer. Ou seja, me dê um sustento mínimo. E terceira coisa, faça com que um dia eu volte para a casa do meu pai, faça as pazes com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. E ofereceu a Deus 3 coisas. Ou seja, criou 3 mandamentos para ele mesmo. Em correspondência aos 3 pedidos que ele fez a Deus, ele falou para Deus, eu vou fazer 3 coisas, ou seja, ele impôs a ele mesmo 3 mandamentos. Primeiro, o Senhor vai ser o meu Deus, ou seja, eu não vou ser idólatra, eu não vou adorar o pau e a pedra, eu não vou adorar santo, santa, senhor, senhora, que não seja o meu Deus, eu vou ter uma fé unicamente em Deus, eu não vou ser idólatra, eu vou ser adorador do único e verdadeiro Deus. É um voto contra a idolatria. Ele falou, não vou adorar estátuas, não vou adorar santos, não vou adorar santas, não vou adorar homens, não vou adorar o dinheiro, eu vou adorar só a Deus. Primeiro voto que ele fez. Segundo voto, esse lugar onde eu estou fazendo esse voto, eu vou considerar a casa de Deus. Ele levantou um altar de pedras, ele falou, aqui vai ser o lugar que eu vou considerar a casa de Deus, onde eu tive um encontro com Deus e a minha vida mudou. Inclusive aquele lugar chamava-se Luz, né? E Jacó deu o nome daquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Provavelmente ele ia lá de vez em quando, uma vez por ano, voltava para esse lugar, depois, né? E ali lembrava de tudo, e ali orava a Deus. Terceiro mandamento que Jacó impôs sobre si mesmo a partir daquele momento. Eu vou ser dizimista. De tudo que Deus me der, eu vou ser dizimista. Nós não sabemos se Jacó cumpriu esses 3 votos, esses 3 mandamentos que ele impôs a si mesmo. Mas provavelmente sim, porque as 3 coisas que ele pediu a Deus, ele ganhou. Ele pediu a Deus que guardasse ele na viagem, ele foi guardado, não aconteceu nada com ele. Ele chegou na fazenda de Labão, seu tio, tranquilo, são e salvo, sem nenhum problema. Segunda coisa que ele pediu a Deus, me dê pão para comer e roupa para vestir. Ele conseguiu muito mais que isso, ele ficou rico na fazenda do tio. Ele não recebeu só o sustento, roupa e pão que ele pediu, ele recebeu muito mais que isso, ele ficou um homem rico. Né? Ele saiu da fazenda do tio dele depois de alguns anos, pouco mais de 14 anos depois, rico. E ele voltou para a casa do pai dele, fez as pazes com Esaú, foi até um episódio muito bonito, narrado na Bíblia, e ficou em paz. As 3 coisas que ele pediu a Deus, ele recebeu, mais até do que ele pediu. E muito provavelmente ele cumpriu o voto, muito provavelmente. É praticamente certo que ele cumpriu, porque se ele não tivesse cumprido, a coisa ia ferver para o lado dele, porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Então, você tem, até Êxodo 20, alguns mandamentos e votos. Votos funcionam como mandamentos pessoais, que você mesmo coloca sobre você. A partir do capítulo 20 de Êxodo, então, na hora que você começa a ler o capítulo 20 do livro de Êxodo, você começa a encontrar o que a gente chama de mandamentos da lei de Moisés, ou lei de Moisés,
e vai de Êxodo 20 até o final do Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, até Deuteronômio 34, você tem descrito a lei de Moisés, que são os 603 mandamentos, onde está o sábado, onde está o dízimo. Veja você que o dízimo não apareceu aqui, o dízimo apareceu aqui, ó, antes da lei. O próprio sábado não apareceu aqui também. O sábado já foi prescrito por Deus desde o começo do mundo, lá em Gênesis, no comecinho. Eles aparecem de novo na lei de Moisés, mas não começaram na lei de Moisés. Tem gente que fala assim, o dízimo é da lei de Moisés. Não é. O dízimo é anterior à lei. Abraão foi o primeiro dizimista e Jacó, seu neto, pela Bíblia, o segundo dizimista. Todos dois viveram antes da lei. A lei foi dada aproximadamente no ano 1500 antes de Cristo. Abraão viveu no ano 2000 antes de Cristo. Então, o dízimo apareceu 500 anos antes da lei de Moisés. Jacó viveu uns 100 e poucos anos depois, em torno do ano 1800 antes de Cristo. Ou seja, Jacó também foi dizimista 300 anos antes de Moisés falar em dízimo. Abraão praticou dízimo 500 anos antes de Moisés falar em dízimo. 500 anos é muito tempo, é o tempo que o Brasil foi descoberto. Muito tempo. Então, o dízimo é muito anterior à lei. E o sábado também é anterior à lei. O sábado vem desde o início da criação. Mas como eles aparecem na lei, e as pessoas acham que a gente tem que discutir ele aqui dentro, então eu vou discutir ele aqui dentro. Tá ok? Muito bem. Esses são dois dos mandamentos que estão entre os 613, e são dois muito controvertidos, e eu vou usar eles como um exemplo de como a gente usa a Bíblia para fazer uma teologia bem feita para resolver o problema entre a lei e a graça. Acontece o seguinte, muitas pessoas acham que a lei é contra a graça. Né? Muitas pessoas falam isso de maneira errônea, muito errônea, muito errônea. Por isso que eu falo para você que o grande problema do evangélico brasileiro é não conhecer a Bíblia. Muitos evangélicos brasileiros falam um monte de bobagens. Um monte de bobagens. Não sabem o que falam. São tolos. Discutem o que não sabem. E falam bobagem, bobagem, bobagem em cima de bobagem. Muitos estão no YouTube. Cuidado para você não ficar ouvindo bobo, viu? Porque se você ouve bobo, você fica bobo igual a eles. Você tem que saber a quem você ouve, de quem você aprende. Fica ouvindo qualquer pessoa, qualquer mané da internet, não, que abre um canal lá e fica falando um monte de borracha. Você nem sabe quem é essa pessoa, de repente desliga a câmera lá e começa a zombar de você, chamando você de babaca, palhaço, que só serve para fazer ele ganhar dinheiro no YouTube. Você não conhece a pessoa, não sabe quem é, de repente é um cara, um pecador, safado, que mulherengo, ladrão, sem vergonha, nem crente é. Nem crente é, aí você fica lá ouvindo ele, gastando tempo. Faz isso não, irmão, faz isso não, irmã. Seleciona muito quem você ouve. Muito. E conheça. A melhor coisa que tem é você conhecer as pessoas. Por isso que é importante você fazer parte de uma igreja local. Porque se você fizer parte de uma igreja local, você conhece o pastor. Você chega perto dele, conversa, você sabe a vida dele, sabe a fama que ele tem na cidade. Conversa com as pessoas para saber quem é o pastor. Sabe se ele compra e paga. Se ele é honesto, se ele já fez maldade com alguém, se ele tem um passado obscuro, se ele é marido de uma só mulher ou não, se ele tem respeito dos de fora, se ele tem um bom nome, você conversa com ele, você vê ele, você sabe se ele vai ser honesto com você ou não, verdadeiro com você ou não. YouTube é um perigo, um perigo. Tem muita gente sendo enganada pelo YouTube, mas muita gente sendo enganada pelo YouTube, aprendendo bobagens, aprendendo errado. E é o que Jesus falou, são cegos guiando cegos. Tem gente levando outros para o buraco no YouTube. Nós estamos no YouTube, mas você me conhece, você conhece a igreja aqui. E se não conhece, vem conhecer, um convite nosso, teremos o maior prazer. Vamos continuar aqui. Por que algumas pessoas pensam que a lei é contra a graça? Tem muita gente que pensa que a lei é contra a graça. Que a lei se opõe à graça e que a graça se opõe à lei. Isso é um grande erro. Isso aqui é igual erro. Quem pensa isso está errado.
Aí a pessoa fala, não, o pastor Marcelo não sabe das coisas. Está escrito na Bíblia que o fim da lei é Cristo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá ver onde está escrito isso? O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele vai citar, parece que é o preferido do pessoal que comete esse erro aqui, é citar Romanos 10, 4. Né, eles falam assim, porque está escrito em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Não, está escrito isso, porque o fim da lei é Cristo. Mas a pergunta é, o que isto significa? Se você pegar versículo isolado da Bíblia, você constrói qualquer heresia que você quiser, qualquer uma. Você fala as coisas mais absurdas, abomináveis do mundo usando o versículo da Bíblia. O diabo tentou Jesus usando o versículo da Bíblia. Usando o versículo da Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia, citar a Bíblia, não quer dizer nada. Ah, o fulano conhece a Bíblia, ele cita a Bíblia. E daí pode ser um servo do diabo, pode ser o próprio diabo, citando a Bíblia. Não quer dizer nada. Jesus, por exemplo, em João 3, disse assim, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. O espiritismo kardecista cita esse versículo de Jesus para dizer que a reencarnação existe. E que você paga os seus pecados, inclusive por reencarnações sucessórias, onde você sofre e faz caridade e estuda o espiritismo, e assim você purga os próprios pecados. Ou seja, o espiritismo kardecista cita um versículo da Bíblia, de Jesus, para sustentar uma heresia violenta. Uma heresia violenta, maligna, diabólica, terrível, que destrói a vida das pessoas, porque a reencarnação não existe. E pecados não se pagam pelo próprio sofrimento. A justiça não é própria. A justiça é de Cristo e só ela vale, só ela perdoa pecados. Então eu estou falando para você o seguinte, toma cuidado com esse negócio do pessoal que fica citando o versículo da Bíblia, e você aí, como um bobo ou como uma boba, desculpa, irmã, estou pegando pesado, né? Me perdoe. Mas eu estou fazendo assim para sacudir algumas pessoas que ficam dando crédito a qualquer um. Ah, porque ele citou um versículo da Bíblia, irmão, é por isso que você vai fazer o Instituto Bíblico, para você não ser pego. Uma das razões é essa, não é a única nem a principal. A principal é para você se edificar, ser feliz e fazer os outros felizes, mas também para saber se guardar dos falsos mestres que ensinam errado. Muito bem. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer, eu teria que gastar um tempo aqui com você, falando de todo o livro de Romanos até aí, porque Romanos não é só o capítulo 10, né? Romanos começa no capítulo 1, obviamente, e Paulo vem, a partir do capítulo 3 de Romanos, desenvolvendo todo um argumento sobre a salvação. Como é que a salvação se processa na vida daquele que crê? Então, Romanos é o maior argumento teológico da Bíblia contínuo, né? Quando você pega Romanos capítulo 3 e vai até Romanos capítulo 8, com alguns pedaços do 9, do 10, do 11 e do 12, e do 13, do 14 e do 15, né, alguns pedaços dos outros, Romanos 3 a Romanos 8 guarda o que é considerado a maior parte do maior argumento teológico contínuo da Bíblia. É como se Paulo engrenasse uma quinta e não parasse mais, do capítulo 3 ao capítulo 8, tentando mostrar basicamente que a justiça que nos torna inculpáveis diante de Deus é obtida pela fé em Jesus Cristo, seu sacrifício na sua obra salvífica, e não baseado nas nossas próprias obras. Então, aqui quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele está querendo dizer duas coisas. A primeira coisa que ele quer falar
é que o objetivo da lei, fim aqui é no sentido de objetivo, propósito, razão de ser, o objetivo, propósito e razão de ser da lei de Moisés é nos levar a Cristo. Esse é o primeiro significado. Paulo está querendo dizer o seguinte: sabe por que Deus deu 603 mandamentos para os judeus, para Israel? Para que o judeu pudesse tentar praticar os mandamentos, não conseguisse, ficasse caracterizado ele como pecador, incapaz de cumprir a lei por si mesmo, incapaz de ter justiça própria, incapaz de ser santo por ele mesmo, e ele então estivesse completamente convencido que ele precisava de um Salvador que graciosamente lhe imputava justiça. E ele receberia essa injustiça imputada pela fé. Então é isso que significa em primeiro lugar. Porque o propósito, objetivo, razão de ser da lei de Moisés é levar todo homem a ter fé em Cristo. Ou seja, ele não está falando aqui que Cristo anulou a lei, fim no sentido de término, de anulação, de abrogação, de anulação da lei. Não é isto. Não é isto. A lei não pode ser anulada. Jesus falou isso. Nem um i, nem um tio da lei será anulado. A Bíblia diz que a lei de Deus é eterna. Eterna. Como o próprio Deus é eterno, a sua lei é eterna. Então a lei nunca foi anulada. Inclusive, eu preciso falar uma coisa importantíssima. Porque é na lei de Moisés, não é aqui nesses mandamentos antes de Êxodo 20, é na lei de Moisés, entre os 603 mandamentos, que está a lei que diz que o sangue do cordeiro sem defeito, macho, é capaz de expiar pecados. Ou seja, é a lei que diz que o derramamento de sangue inocente, de uma vítima inocente aceita por Deus, é capaz de perdoar pecados. É na lei. Se a lei fosse anulada, o próprio valor do sacrifício, do valor salvífico do sacrifício de Cristo seria anulado também, ou seja, Jesus teria morrido em vão. Inclusive, Jesus morreu 3h, que era a hora que o sacrifício da tarde era feito no templo de Jerusalém, um cordeiro era imolado. Ou seja, é a lei que garante o Novo Testamento inteiro. O próprio sacrifício de Jesus, salvador, expiatório, salvífico, ele vale porque a lei vale, a lei continua completamente válida. É a lei que diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Isso não foi anulado. Se tivesse sido anulado, as pessoas estariam pecando hoje e não estariam morrendo. Mas morrem, porque a lei continua plenamente válida, como Jesus afirmou isso várias vezes, como Paulo afirma, como todos os salmistas afirmam, como os profetas afirmam, a lei é válida. Segundo significado de fim. O segundo significado de fim é o sentido de que as coisas transitórias da lei, as coisas que são sombra, que são rudimentos da perfeição divina, foram retirados e o que é pleno e perfeito chegou em Cristo. É o livro de Hebreus inteiro. Esse segundo significado ele é explicado no livro de Hebreus inteirinho. O livro de Hebreus foi escrito principalmente para explicar o segundo sentido da palavra fim. Mas nenhum dos dois sentidos significa término, anulação. Não significa. Ou seja, a lei não foi anulada pela graça. Muito bem. Vamos então ver como é que a lei e a graça se conjugam. Antes de nós entrarmos lá no sábado e no dízimo, tá? Eu não entrei no sábado e no dízimo ainda não. Estou falando de termos gerais ainda. Deixa eu continuar aqui então mostrando para você alguns conceitos amplos que é preciso dominar para entender a relação entre a graça e a lei. Outro conceito muito importante é o que está em 1 Timóteo, capítulo 1,
Se puder abrir sua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 1, verso 8. Então, 1 Timóteo 1, 8, versículo muito importante. Paulo diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Né? Aí lei significa lei de Moisés, tá? Quase sempre quando o Novo Testamento e o Velho também falam de lei, se referem à lei de Moisés, que é a lei de Deus prescrita para Israel. Então Paulo fala o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa. A lei de Moisés, ou lei de Deus, é boa. Paulo, escritor do Novo Testamento, apóstolo de Jesus Cristo, fundador da igreja, definidor de doutrinas da igreja, mestre da igreja, ele diz o seguinte: a lei de Moisés é boa, boa para a igreja. Boa para a igreja. Não é boa só para os judeus, não. Boa para a igreja. Se alguém desta lei se utiliza de modo legítimo. Então ele diz que a lei, ele coloca uma condição, né? Se é uma condição, ou seja, quando é que a lei de Deus, quando é que a lei de Moisés, que está no Antigo Testamento, é boa para a igreja do Novo Testamento? Quando a igreja, eu e você, cristãos, a igreja, utiliza dela de modo legítimo. Eu vou até grifar isso aqui. E nós precisamos entender o que é modo legítimo. O que é modo legítimo de utilizar a lei de Moisés? Quando é que a igreja pode utilizar a lei de Moisés, que está no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento pode usar a lei de Moisés, que está no Antigo Testamento, para ela? Quando é que você pode pegar a lei de Moisés, a lei de Deus, que está no Antigo Testamento, e levar para o Novo Testamento, ou seja, pegar o mandamento que está no Antigo Testamento e usar ele no Novo Testamento? A pergunta é, como é que você pode fazer isso? Qual é o critério para você pegar o mandamento do Antigo Testamento e levar para o Novo Testamento e obedecer ele? Então, esse modo legítimo aqui é o que Paulo fala que responde essa pergunta. Se você fizer esse transporte aqui de modo legítimo, você pode fazer. Deixa eu falar uma outra coisa sobre mandamentos. Aqui, juntando os mandamentos antes da lei de Moisés, a gente deve ter aí uns, vou exagerar, tá? No Antigo Testamento a gente deve ter uns 650 mandamentos, 613 de Moisés, mais alguns outros antes de Moisés, eventualmente algum nos Salmos, algum em Provérbios. Vamos pôr 650. Acho que eu estou superestimando. Quantos mandamentos você acha que tem no Novo Testamento? Tem mais de 800. O Novo Testamento tem mais mandamentos que o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem 39 livros, hein? E no Novo tem 27. E o Novo Testamento é muito mais fininho que o Antigo. O Antigo Testamento é grosso, o Novo Testamento é fininho. Tem muito mais mandamento na graça, na dispensação da graça, do que na dispensação da lei. Pode contar, aliás, existe na internet. Pesquisa lá no Google. Quais são os mandamentos do Novo Testamento? Tem gente que já fez a lista todinha, são mais de 800. Entre 800 e 850, eu me esqueci o número, é 820 e poucos mandamentos. Tem mais mandamento no Novo Testamento que no Antigo Testamento. Mas aonde que tem, pastor Marcelo, mandamento no Novo Testamento? Um monte. Um monte. Quer que eu te fale alguns? Então vamos lá. Vamos lá para Romanos, onde a gente estava? Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo... vamos pegar aí Romanos... Capítulo 14, pode ser. Eu podia estar falando um monte de lugares. Não, vamos falar no 13, então. Não. Vamos lá. Vamos começar no 12, então. Tem tantos, né? Vamos começar aqui no 12. Começar no 12. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. É um mandamento. Paulo está falando assim, não ame as pessoas com amor fingido. Isso é um mandamento. É um dos 800, mais de 800 que tem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Outro mandamento. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Terceiro mandamento.
No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 4 mandamentos ali. Regozijai-vos na esperança. 5 mandamentos. Sede pacientes na tribulação. 6 mandamentos. Sede pacientes na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. 7 mandamentos. 8, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 9 mandamentos. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. 10 mandamentos. Só aqui, em alguns versículos de Romanos, eu já encontrei 10 mandamentos. Se eu continuasse lendo, eu ia encontrar 11, 12, 13, 14, 15, 20, 50. Só aqui em Romanos. Só em Romanos. Um dos 27 livros, só um. Se você contar o número de mandamentos em Romanos, deve dar uns 50. Só em Romanos. Deve ter uns 50, talvez até mais. Acolhei o que é débil na fé. Romanos 14, um mandamento. Acolhei o que é débil na fé. É mandamento, está dando ordem. O que é mandamento? Quando uma ordem é dada. Não é conselho nem sugestão. A Bíblia usa o verbo no tempo imperativo. Como você sabe, já estudou português, toda vez que a gente fala um verbo no modo imperativo, eu não estou dando sugestão, nem conselho, nem achismo. Eu estou dando uma ordem. Faça isto, faça. Ah, faça, é ordem. Não faça aquilo, ordem. Não é sugestão, nem conselho, é para fazer. Então, a Bíblia está, no Novo Testamento, está cheia de mandamentos. Tem mais de 800 mandamentos no Novo Testamento todo. Muito bem. Modo legítimo, vamos ver o que é isso? Paulo explica, Paulo mesmo mostra. Eu vou dar um exemplo para você. De Paulo trazendo um mandamento do Antigo Testamento para o Novo de modo legítimo. Efésios capítulo 6. Então, vou dar o primeiro exemplo aqui. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2 e 3. Versos de 1 a 3. Paulo está dando um mandamento para os filhos dos crentes. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, ou seja, isto é da lei, isto é vontade de Deus, isto é mandamento de Deus, que os filhos obedeçam aos pais. E qual é o versículo que Paulo usa, qual é a base legal que Paulo usa para dizer que os filhos dos cristãos devem obedecer seus pais? Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da lei de Moisés, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, Paulo vai lá na lei, lá em Êxodo 20, esse aqui é o 5º mandamento dos 10 mandamentos, né? O versículo que tem isso escrito é Êxodo 20, capítulo 12. Então, Paulo foi lá em Êxodo 20, capítulo 12, dentro da lei, no Antigo Testamento, dentro da lei de Moisés, pinçou um mandamento lá assim, ó, eu vou querer esse mandamento aqui, ó. O 5º mandamento dos 10 mandamentos, que é uma das partes dos 613, né? Porque a lei de Moisés são 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são os primeiros mandamentos dos 613. Então, começa com 10 mandamentos, depois tem mais 603, dando 613. Isso aqui são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os primeiros mandamentos, os primeiros 10 mandamentos da lista de 613. Depois dos 10 mandamentos tem mais 603. Não acaba nos 10, tem muito mais. Tem mais 603. Que fala sobre o que pode comer, o que não pode comer. Que fala sobre o que a mulher e o homem vestem e não vestem. E um monte de outras coisas. Mais 613, né, que estão na lei, continuam na lei, somando os 613. Paulo pegou um dos 10, o 5º, foi lá e buscou o 5º, falou, esse mandamento aqui eu quero. 5º mandamento, me interessa. Igreja, eu estou mandando vocês, filhos dos pais da igreja, obedeçam seus pais, porque a lei de Deus diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe. E tem uma promessa nesse mandamento, se você obedecer esse mandamento da lei de Moisés. Presta atenção, irmão, irmã. Paulo fala que não é só o mandamento que vale, não. A promessa do mandamento vale também. Ah, mas o mandamento está lá no Antigo Testamento. E daí, meu irmão, é o mesmo Deus. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não mudou de Deus. Não é um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus.
que faz as mesmas promessas, que tem a mesma lei, que tem o mesmo Espírito, o que tem que ser feito então? Tem que ser feito isso. Isso é um modo legítimo. Nós podemos ir buscar no Antigo Testamento um mandamento que se aplica à situação e praticá-lo. Ele, inclusive, ele pode ser usado como uma reedição dentro do Novo Testamento. Paulo fala assim, eu vou pegar o mandamento do Antigo Testamento, vou reeditá-lo dentro do Novo, e você tem que obedecer cristãos, gentios, que não são judeus. Éfeso é uma cidade gentílica, tinha poucos judeus lá, pouquíssimos na igreja. Então, era uma igreja de gentios, não eram judeus. Paulo foi na lei dos judeus, pegou o mandamento dos judeus e aplicou nos gentios gregos. Os efésios eram gregos, não tinha nada a ver com judeu. Gregos, vocês têm que obedecer à lei dos judeus. Dos judeus. Não para perdão de pecados. Entenda isso. O perdão de pecados não vem pela obediência aos mandamentos, o perdão de pecados vem pela fé em Jesus, mas para santificação e bênção. Os mandamentos servem para santificação e bênção, entenda isso. Entenda isso. Esforça-se para você entender. Santificação e bênção. Paulo fala, tem uma promessa, uma bênção para você, filho que obedece seu pai e sua mãe. Você vai viver muito. Você vai morrer com 100 anos, 110, 105, 98. E mais, vai viver muito com saúde. E mais, vai ser próspero. Você vai se dar bem na vida, vai ser bom profissionalmente, vai ser inteligente, as coisas vão dar certo para você. Para que te vá bem, ou seja, para que você prospere na sua vida inteira e sejas de longa vida sobre a terra. Se você é um filho obediente, que honra pai e mãe, que obedece pai e mãe, você vai ser uma pessoa abençoada. Pode até não ser salvo, porque não crê em Jesus, mas abençoado vai ser. Há uma diferença entre salvação e bênção. O ideal é ser salvo e abençoado. Juntar os dois. Isso é um modo legítimo. Paulo faz mais um exemplo. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Quando ele está discutindo com a igreja de Corinto a respeito do direito que ele tem de ser sustentado financeiramente pela igreja de Corinto, ele usa a lei de Moisés para dizer para a igreja de Corinto, onde estava cheio de grego, cheio de gentio, Corinto é uma cidade da Grécia, que os gregos, gentios da igreja de Corinto tinham que obedecer um mandamento da lei dos judeus na igreja. Ou seja, Paulo falou, tem um mandamento lá do Antigo Testamento que eu vou trazer para o Novo e vocês vão ter que obedecer. Igreja. 1 Coríntios 9. 1 aos Coríntios 9. Porque na lei de Moisés está escrito, Paulo está citando para uma igreja neotestamentária, feita majoritariamente de gentios, que não estão obrigados a estar debaixo da lei para justificação. Paulo pega um mandamento da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e fala, vocês têm que obedecer. É isso que ele está falando. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo 10. Ou é seguramente por nós, apóstolos e servos de Deus que integralmente servimos no ministério. Por nós que Deus o diz. Certo é que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo aqui está usando um mandamento do Antigo Testamento. Ele argumenta do versículo 9 até o versículo 11. Busca um mandamento que está na lei de Moisés, especificamente em Deuteronômio 25:4. Deuteronômio 25:4.
lei de Moisés, Antigo Testamento, e fala, igreja, vocês têm que obedecer. Igreja, aquelas pessoas que servem no ministério de tempo integral e fazem isso com afinco, com dedicação, buscando a sã doutrina, sendo uma pessoa de coração correto, eles têm o direito de receberem um salário da igreja, serem sustentados ministerialmente pela igreja. E ele está falando isso a respeito dele, porque tinha época que Paulo, ele mesmo fazia tendas, né, para vender, para sustentar-se a si mesmo no ministério. Ele não queria ser pesado às igrejas, mas tinha outra época que ele queria que a igreja o sustentasse, e aqui era o momento que ele queria que Corinto o sustentasse. Então Paulo usa um mandamento do Antigo Testamento no Novo. Isso é o uso legítimo da lei. E o sábado? E o sábado? E o sábado, hein? E o dízimo? Nós vamos gastar um pouco mais de tempo, e eu não quero fazer isso de modo muito apressado, não. Eu acho que eu vou fazer essa lição em duas. E eu vou continuar essa lição na segunda-feira que vem. Então eu vou parar ela agora, para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui a gente fez a introdução. Já falei como eram os mandamentos no Antigo Testamento. Não era só de Moisés, tinha antes de Moisés. E deve ter mais alguns lá em Provérbios, em Salmos. Eventualmente deve ter algum outro que não está na lei de Moisés, principalmente Provérbios. Já falei que Paulo, dentro do Novo Testamento, mostra que a gente pode fazer uso da lei de Moisés dentro do Novo Testamento. Você está vendo que eu estou preparando o caminho, porque isso aqui são 2 mandamentos do Antigo Testamento. Eu já vou adiantar um pouco o que eu vou explorar segunda que vem. Quando é que você pode guardar o sábado e quando é que você pode dar o dízimo como cristão? Você é obrigado a guardar o sábado? Obrigado a dar o dízimo como cristão? Não. Obrigado não. No sentido, você perde a salvação se eu não guardar o sábado? Você perde a salvação se eu não dar o dízimo? Não. Porque a nossa salvação não é pelas obras da lei. Não é por obedecer este ou aquele mandamento que eu sou salvo, que eu sou justificado. Eu e você somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, uma pessoa que trabalha no sábado, ou que não dá 10% da sua renda para a igreja, não vai perder a salvação, não vai deixar de ser justificado. Porque a salvação é totalmente ligada à sua fé em Jesus. Não à sua obediência aos mandamentos, nem a minha. Então, como é que é isso? Por que algumas pessoas dão dízimo? Por que algumas pessoas guardam o sábado? Então, eu vou adiantar para você o que eu vou desenvolver mais plenamente segunda-feira que vem, com mais detalhamento. E eu aconselho você a assistir segunda-feira que vem, porque eu vou falar coisas que talvez você nunca tenha ouvido. Coisas muito importantes dentro da Bíblia que você nunca talvez tenha pensado. Mas vou adiantar para você. Assim como Paulo pensou um mandamento e usou para organizar a vida da igreja e para justificar um ato da igreja, assim como Jacó fez um voto com Deus e se tornou dizimista, o dízimo no Novo Testamento ele é feito a partir de um voto ou de um pacto entre você e Deus. Você não é obrigado a ser dizimista, mas você pode ser. Eu sou há 38 anos. E eu fiz um voto e um pacto com Deus no dízimo. Eu pratico o dízimo. E uma vez que eu pratico o dízimo, eu recebo todas as promessas do dízimo. É a mesma coisa aqui, ó. Se você honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento do Velho Testamento, você recebe todas as promessas desse mandamento que está no Velho Testamento. A mesma coisa acontece com o dízimo. Se você pratica o dízimo, que é do Velho Testamento, você recebe todas as promessas do dízimo, que é do Velho Testamento. Assim como o judeu que honra seu pai e sua mãe, o judeu que está no Antigo Testamento, debaixo da lei de Moisés, honrando seu pai e sua mãe, vai viver bem, vai ser próspero, vai ter uma vida longa, saudável. Assim o cristão, que obedece igual o judeu, o mandamento de honrar pai e mãe, vai ser próspero, ter uma vida longa, uma vida boa, saudável. Também, assim como o judeu que pratica o dízimo no Antigo Testamento, tem as janelas do céu abrindo sobre si, derramando bem sem medido, devorador repreendido, a vide no campo não é estéril, as nações o vendo felizes. O cristão que faz esta mesma lei que o judeu faz, recebe a mesma promessa e a mesma bênção. O cristão que é dizimista, as janelas do céu se abrem e derramam sobre ele bênção sem medida, o devorador é repreendido por causa da prática do dízimo,
A vide no campo não é estéril, e as nações, as pessoas veem o cristão como feliz. É isso que acontece. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Assim como Paulo falou, olha, assim como não se amordaça o boi que debulha a palha, no Antigo Testamento, assim também um ministro que debulha a palha, de pastorear uma igreja, de cuidar de uma igreja, também deve participar dos frutos. Assim como o boi participa, o ministro também participa, até porque o ministro é um ser humano mais importante que um boi. E assim como é legítimo aqui, é legítimo aqui. É legítimo aqui. A mesma coisa o dízimo. Então, os dizimistas cristãos, eles praticam dízimo não por obrigação, mas sim por um voto e um pacto com Deus, e recebem a mesma bênção que o judeu recebe. A mesma. Mesma coisa o sábado. O sábado também você pode fazer na mesma base, voto e pacto. Você pode falar, não, eu vou guardar o sábado. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado eu não vou trabalhar, vou me dedicar às coisas de Deus, vou estudar a Bíblia, vou visitar pessoas, evangelizar, vou descansar. Você pode fazer isso? Consegue? Tem gente que não consegue. Você consegue? Consegue? Ok, faça. É obrigado? Não, eu trabalho no sábado. Não tem nenhum problema, não perco. Não perco a minha salvação. Não sou amaldiçoado. Aquele que não dá dízimo é amaldiçoado? Não, não é amaldiçoado. Aquele que não guarda o sábado é amaldiçoado? Não, não é amaldiçoado. Mas aquele que dá o dízimo é abençoado, e aquele que guarda o sábado é abençoado com as bênçãos do sábado. Aqui os dízimos estão em Malaquias, né? Capítulo 3. Aqui os dízimos do sábado, as bênçãos do sábado estão, por exemplo, em Isaías 58. Então você pode ver quais são. Você consegue guardar o sábado? Ok, guarde. Receberá as bênçãos daquele que guarda o sábado. Você faz o pacto do dízimo? Ok, receberá as bênçãos do dizimista. Ah, mas eu não quero guardar o sábado, não posso guardar o sábado. Ok, não guarde. Você não vai ser amaldiçoado por isso. Mas as bênçãos específicas para quem guarda o sábado não poderão ser acessadas. Assim como alguém que não honra pai e mãe, um filho que não honra pai e mãe, ele não é mau para o pai e para a mãe, mas ele não honra também não. Ele é frio com o pai e com a mãe, é indiferente com o pai e com a mãe. Não vai perder a salvação, mas não tem a garantia que terá uma vida próspera e longa. Não tem essa garantia. Porque se tiver essa garantia, nós temos que pegar a Bíblia e jogar fora, né? Porque para Deus tanto faz você fazer como não fazer a bênção do mesmo jeito. Aquele que obedece é abençoado, aquele que não obedece é abençoado igual. Não, Deus não é assim. Deus não faz isso não. O Deus da Bíblia não, ele faz diferença entre a pessoa que cumpre a lei e que não cumpre. A Bíblia fala isso, Deus fará a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Deus tem que fazer, é óbvio, senão Deus não é justo. Então, aquele que não é dizimista vai receber as mesmas bênçãos do dizimista? Não é possível. Porque ser dizimista não é fácil. Não é fácil ser dizimista. Eu sou dizimista há 38 anos e não é fácil. Faz falta o dízimo. Ah, o dízimo não faz falta. Não é verdade. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o dízimo não faz falta. Ele faz falta, claro que faz, ué. 10% é uma quantia razoável. O que o pessoal quer dizer quando fala que o dízimo não faz falta é que os 90% que resta é tão abençoado que parece que não faz falta, mas faz falta. Então, aquele que fala, não vou dar dízimo, ok, é um direito seu, irmão, irmã. Você não vai deixar de ser irmão, vai ser amado do mesmo jeito, é salvo, vai ter outras bênçãos, a própria salvação é uma grande bênção, a maior das bênçãos, mas não faz sentido uma pessoa que não é tão compromissada quanto aquele que é dizimista, ser tão abençoado quanto o compromissado dizimista. Não faz sentido, é ilógico, é ilógico. Não adianta dar nó em pingo d'água, não. Tem gente que fica querendo dar nó em pingo d'água. Ah, não, mas não sei o quê e tal, que não sei o quê. Não, não tem não sei o quê. Não tem não sei o quê. Tem isso. Simples assim, 2 mais 2 é 4, não é 5 nem 3, ué. Não adianta querer forçar a barra. 2 mais 2 é 4. Não é 5 nem 3. Não adianta forçar a barra, não. O sábado. A pessoa que se prepara, organiza a sua vida para, durante o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, ficar estudando a Bíblia, evangelizando, fazendo estudo bíblico com os outros, descansando, investindo na família, fazendo culto no lar, ele vai ter uma bênção diferenciada. É lógico. É lógico. É lógico. Evidente. Aí vem aquela pergunta, o domingo não é o sábado cristão? A gente vai responder isso na segunda que vem. Aí na segunda que vem a gente vai estudar mais profundamente. O domingo é o sábado cristão? O domingo substitui o sábado? Guarda essas perguntas para a segunda que vem.
É possível receber as bênçãos do dízimo, ou receber bênçãos maiores que as bênçãos do dízimo sem ser dizimista? Guarda essa pergunta para a segunda que vem. E outras perguntas mais nós vamos estudar aqui. Por exemplo, nós vamos ver que existe uma hierarquia entre os mandamentos. E a hierarquia entre os mandamentos pode fazer a gente desobedecer mandamentos sem pecar contra eles. Vamos ver isso com Jesus, né? O sábado, inclusive, e assim por diante. Então, incentivo você a ficar bastante animado e animada para esse estudo. Vamos orar? Pai nosso, Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus, o Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine a respeito disso, teu Espírito Santo, que em nós habita. Tua palavra diz que o Espírito em nós nos ensina a respeito de todas as coisas, não temos necessidade que ninguém nos ensine, porque a própria unção do Espírito Santo, ela mesma nos ensina a respeito de todas as coisas. Espírito Santo nos ensina, professor particular o Senhor é. Ensina-nos, abre a nossa cabeça para a gente não ser tolo, para a gente entender a Tua palavra, abre a nossa mente. Em relação às pessoas que são contra dízimo, eu oro, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo, sonde o coração desses homens e mulheres contrários ao dízimo, para que eles vejam se o problema deles não é avareza, se não é amor ao dinheiro. Porque bem pode ser que as pessoas contra o dízimo são avarentas, são amantes do dinheiro, têm o dinheiro como seu Deus. Não confiam 100% em Deus, confiam no dinheiro também. Se esse irmão ou essa irmã é contra o dízimo pelo motivo errado, o motivo da avareza, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, abre o olho desse irmão e dessa irmã, para ele não continuar cego e tolo, ensinando errado para os outros. Não deixa esse irmão ou irmã ser tolo. Tolo. Não deixa. E também, Senhor, quantas pessoas que idolatram mandamentos, que idolatram o sábado, que acham que o sábado pode salvar alguém, abre os olhos para que essa pessoa veja que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, que a salvação é unicamente pela obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, prepara os irmãos e irmãs para continuarem entendendo esse tema tão importante, a lei e a graça, e para que segunda que vem a gente possa fechar esse primeiro estudo, que é um exemplo de como a gente faz teologia bíblica com chave de ouro. Nós oramos com fé e unanimidade em nome de Jesus. Amém.